1 Coríntios, capítulo 15. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vos anunciei, e se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo também, os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é só para esta vida que esperamos em Cristo. Somos todos os homens os mais dignos de lamúria. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois semelha. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se executa aquele que se sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiver sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não se ressuscitam, por que então se batiza por eles? E por que nós expomos também nós a perigos a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que vos tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso, seus mortos não são ressuscitados? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pratiqueis mais, porque acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas algum dirá, como ressuscita os mortos? E com qualidade que o corpo vem? Insensatos, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma da semente um corpo próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção,
Semeia-se em ignomínia e ressuscitou em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último espírito vivificante. Mas não é o primeiro ou espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Também os terrenos. E qual o celestial? Também tais os celestiais. E assim como trouxe a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.